Olá, meus amores, bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E hoje, gente, eu vou falar de um tema que eu acho que 99,9% de todas as au pairs já passaram por isso, que é o temido Skype. A temida conversa com a família, né, com a host family. Isso acontece quando você faz um Skype, você conversa através da internet com a sua futura host family, que é a futura família que vai te receber no país de origem deles. E aí eu recebo muitos directs, mensagens, vejo muitas mensagens em grupos também de WhatsApp perguntando: "Ah, mas o que eu pergunto? Quais são as perguntas que são necessárias eu saber e eu perguntar para as famílias? Porque eu nunca fui au pair, eu não sei, eu tenho dúvida, eu fico com vergonha." Então, gente, hoje eu vou falar para vocês as principais perguntas que você tem que perguntar para sua família para conseguir esclarecer tudo antes de embarcar. Porque eu vejo muitas meninas que depois que embarcam, conhecem a família, nas primeiras semanas começam a ter problema, porque não tirou todas as dúvidas, esqueceu de perguntar algo importante, e aí chega aqui e fica com aquela cara meio que eu acho que eu me lasquei. Então não saia daí que eu já volto, que eu vou explicar direitinho para vocês. Beijo! Então, gente, como eu tava falando sobre as entrevistas, o que acontece? Eu acho que, assim, primeiramente, você tem que demonstrar interesse para a família. Sempre sorria, escolha um canto da sua casa que seja tranquilo, sem barulho, com uma claridade legal para a pessoa poder te enxergar, porque é fundamental que a família consiga te ver direitinho, o seu rosto, né? E que você também consiga ouvir o que eles vão te perguntar, tá? Então vamos lá. Primeira coisa, comece perguntando sobre as crianças. Demonstre interesse primeiro pelas crianças. Porque se você é au pair, se você vai cuidar de criança, é óbvio que o seu interesse maior tem que ser, né, para as crianças. Então, pergunte idade, pergunta se estuda ou se fica em casa, se fica em casa, com quem que costuma ficar, se as crianças já tiveram au pair antes, que isso é muito importante, quantas au pairs já tiveram, quais são as nacionalidades, e depois eu vou falar sobre as nacionalidades, que é uma dica muito importante para vocês se livrarem de famílias que gostam de sugar, né? Vamos dizer assim, que gostam de escravizar, entre aspas, a au pair, explorar, tá bom? Mas depois eu vou voltar para falar disso. Perguntas sobre a casa, o bairro. Por quê? Porque tem casas, né? Tem famílias que moram em lugares afastados e não tem vizinhos que contenham criança, a escola não fica próxima. Pergunta se as crianças têm amigos ao redor da casa, o que eles costumam fazer nos dias livres, se as crianças têm alguma alergia alimentar, porque isso também é muito importante. Tem criança que tem problema de alimentos, né? E a família não fala e chega na hora, você pode ficar meio que preocupada de errar alguma coisa, né, nos alimentos da criança. Se eles, quais são as características de cada um, porque tem criança que é mais aberta, mais descontraída, tem criança que já é mais tímida, mais fechada. Pergunta se os pais costumam a ter uma rotina com as crianças de ir em parquinho, marcar playdate. O playdate é quando um vizinho ou um amiguinho costuma frequentar sua casa, ou vice-versa, porque isso é muito importante para você já chegar na casa sabendo como as crianças são. Porque se você não criar um vínculo antes mesmo de chegar na casa, até isso acontecer e fluir naturalmente nos próximos meses, isso vai demorar.
Então pergunta sobre o que eles gostam em relação à televisão, se eles podem assistir televisão, se eles não assistem televisão, se eles já sabem andar de bicicleta ou se você vai ter que levar as crianças de bicicleta para a escola. Enfim, eu vou voltar que eu vou falar mais para vocês, tá bom? Perguntam se os avós ou se os familiares moram próximos e se as crianças em si se dão bem umas com as outras, se os pais têm a autonomia, né, de colocar as crianças de time out. Time out seria aquele pequeno castiguinho, sabe? Tipo, a criança não quis te obedecer, fez pirraça, você tem a autonomia para botar ele lá no cantinho do pensamento para ele poder melhorar com você, né, o comportamento. Ou se não, se os pais não costumam fazer isso. Então, assim, eu acho que o primeiro Skype você tem que focar principalmente nas crianças, tá? Tirem todas essas dúvidas, porque é muito importante, tá? Outra dica, depois que os pais responderem tudo isso e você quiser entrar um pouco a mais a fundo em relação à sua rotina, o que você vai fazer, o que você não vai fazer na casa, aí sim você já pode entrar nesse quesito de, qual vai ser minha rotina? Eu vou precisar fazer tie-up. Tie-up é ajudar a limpar a casa, não limpeza faxina, né? Mas aquela coisa de organizar a cozinha, a organizar os quartos das crianças, pegar os brinquedos do chão, essas coisas. Eu vou ter tempo off quando vocês costumam precisar que a au pair faça babysit. O babysit é quando os pais têm algum compromisso fora do seu horário de trabalho e aí eles vão precisar que você fique, né, até eles retornarem para casa com as crianças. Geralmente isso acontece à noite, quando o pai tem um jantar ou tem uma reunião de trabalho, e aí eles demoram para voltar para casa e você fica com a criança. Então é muito importante perguntar, tá? Pergunta em relação à localização, aonde fica, onde que eles moram, se tem ponto de ônibus, se tem estação de trem. Gente, a Holanda em si, o país inteiro, as pessoas só se locomovem, né, através de trem. Por quê? Porque o trem tem conexões com várias e várias cidades. E isso é essencial para vocês conseguirem se locomover, essa logística. Então pergunta se tem, se não tem, qual é a estação mais próxima, quanto tempo, tá? Pergunta se você vai precisar andar de bicicleta, que nem eu já falei anteriormente, porque tem meninas que não sabem andar de bicicleta. Então já deixa isso ciente para a família, se você sabe ou se você não sabe. Porque na Holanda, praticamente 99,9% das famílias precisam que o pé levem as crianças para a escola e ou a pé ou de bicicleta, tá? Eu vou falar mais com vocês. Já vou falando, gente, que se vocês tiverem alguma dúvida em relação a alguma pergunta, alguma coisa que eu tô expondo aqui, é só vocês deixarem aqui embaixo que prometo que eu vou responder para vocês, tá bom? Olá, voltei. Então vamos lá, tava falando em relação à casa, né? Pergunta, gente, se vocês vão ter um quarto só para vocês, com um banheiro separado. Se vocês, eu gosto de perguntar porque eu acho que isso você consegue entender melhor em relação à casa. Eu sempre tento perguntar de uma maneira sutil, óbvio, se o meu quarto vai ser no mesmo andar das crianças, se não vai ser, se o meu banheiro é junto, se é compartilhado, né, se não é, porque isso é fundamental. Vocês vão ficar um ano com a família. Então, você imagina você ficar um ano com a família sem privacidade, sem ter o seu local para você dormir, para você pensar na sua vida, para você, sei lá, estudar, para você ver um filme, porque tem muitas meninas que não têm essa privacidade, que as crianças entram no quarto a qualquer hora, que você dorme no quarto ao lado das crianças e tem criança que é pequena, que chora, que acorda à noite
e que isso pode gerar um desconforto para você ao longo do ano de au pair. Então, isso tudo é fundamental você saber. Óbvio, perguntando de maneira sutil, né? De uma maneira que você passe para a família que você não está criticando, mas que você gostaria de saber para tirar suas conclusões, tá? Pergunta se você vai ter o Weekend Free. O Weekend Free é um cartãozinho magnético que você usa de sexta a domingo no trem, tá? Em qualquer estação de trem da Holanda. E ele é gratuito aos finais de semana. Tem família que paga esse cartão para o au pair poder utilizar os finais de semana. A minha família, quando eu morei lá, pagava, tá? Então, assim, pode ser que a sua família pague, pode ser que você tenha que pagar. A última vez, se eu não me engano, o valor dele estava em torno de 30 euros, 35 euros, tá? Mas vale muito a pena, porque isso vai facilitar demais você conhecer a Holanda, fazer suas programações, sem ficar pagando passagem todas as vezes. Porque passagem na Holanda, gente, é muito, muito cara. Se você não tiver o Weekend Free, eu sugiro que você faça o seu mesmo, pagando do seu próprio pocket money, tá bom? Em relação a coisas pessoais, eu acho legal você perguntar já num segundo Skype ou num terceiro Skype. E principalmente, ouve muito o que a família tem para te falar, porque esse feeling que você vai sentir, esse feedback que você vai sentir da família, você com certeza vai conseguir observar e, né, entender se eles estão gostando de você, se eles não estão, se você fez uma pergunta que não agradou muito. Então, assim, observem, veja o que eles estão te perguntando, responda com clareza, sem enrolação. Ah, você é solteira? Sim, eu sou solteira. Ah, você não vai dizer para sua futura host family, não, então. E eu sou solteira, mas então, eu tô meio que enrolada com um boy que não sei o que a gente também não sabe se a gente vai namorar. Não, gente, é pergunta óbvia, pergunta direta, sem enrolação, tá? Procure sempre sorrir, procure sempre ser agradável, procure sempre demonstrar interesse, tá? E hoje, agora, eu vou dar a última dica para vocês, que eu falei da questão da nacionalidade, que é muito importante e que eu não sabia, que eu só fui saber quando eu cheguei na Holanda, mas que eu acho que isso vai ajudar muito vocês, tá bom? Já volto. Oi, gente. Então, em relação à nacionalidade, quando você pergunta para sua futura host family se eles já tiveram au pair e eles falaram que sim, tenta perguntar de uma maneira discreta quais são as nacionalidades que eles já tiveram au pair. Por quê? Porque aqui, gente, na Europa, tem muitas meninas que são asiáticas, que vêm de países muito, muito pobres, muito assim, simples, né? Então, a maioria dessas meninas, elas vêm para a Europa para ser au pair, mas principalmente para conseguir mandar dinheiro para suas famílias, porque as famílias precisam, né, se sustentar e por ser um país muito humilde, muito pobre, isso não é possível, tá? Então, eu sempre pergunto quais são as nacionalidades. Na maioria dos casos, quando a família, né, quando a host family fala, já tive 3, 4, 5, e você pergunta da onde que elas são, e elas falam que são da Ásia, que são países do Sudeste Asiáticos, você pode já ficar com um pouco de pé atrás, porque eu, sinceramente, eu acho que quando a família pega uma au pair de uma origem, né, de uma nacionalidade só, específica, principalmente meninas que vêm, né, dessa região, são famílias que sabem que a menina precisa daquele dinheiro, que está aqui justamente para ajudar a família. E aí eles acabam, gente, explorando a au pair,
fazendo com que elas façam mais tarefas, que elas façam coisas que não estejam acordadas no contrato, porque sabem que elas não vão reclamar, ou por medo, ou por qualquer outro motivo, porque elas precisam daquele trabalho. Eu não acho isso legal, eu acho que o programa de au pair é um programa de intercâmbio cultural, são trocas de culturas, trocas de experiências, e você não está aqui para ser explorado, você está aqui para ser au pair, para trabalhar e justamente conhecer, viajar, aprender um outro idioma. É para isso que eu tô aqui de novo e é para isso que eu me candidatei quando eu fui au pair na Holanda, que foi meu primeiro país que eu fui au pair. Eu não acho isso legal, mas já ficam com o pé atrás quando a família fala que só teve uma nacionalidade ou de algum país específico, tá? Isso é minha dica, porque na maioria das vezes, quando você chega aqui, você vai começar a saber de certas coisas, vai começar a perceber que a família tá querendo que você faça coisas que você não acordou, que não tá no seu contrato, e aí já é tarde demais, porque você tá no país, né, deles, você tá sendo au pair, e para você achar uma nova família no processo de rematch, não que seja complicado, mas é um processo que desgasta o pé emocionalmente, porque aí você tem que começar a procurar, fazer entrevista de novo, para tentar achar uma família a tempo que possa te receber para você trocar de família. Então, pergunta, não custa nada sondar, tá? Eu acho que perguntar não ofende, desde que você consiga perguntar de uma maneira sutil, uma maneira delicada, tá? E outra coisa, gente, muitas meninas acabam sendo au pairs da primeira família que conversou no Skype. Alaine, isso tá errado? Não tá errado. Mas, gente, se você tá disposta a ser au pair e quer conseguir uma família que realmente seja legal, que consiga te receber de uma forma legal, uma maneira que possa te abraçar, te acolher de uma maneira verdadeira, tenta conversar com outras famílias para você conseguir chegar em uma conclusão. Não vá pegando primeiro a primeira família que te apareça no Skype, que apareça no Au Pair World, porque você, por ser inexperiente e por você estar conversando com a primeira família, você não consegue tirar nenhuma conclusão, você não consegue comparar a família X com a família Y, qual é de melhor perfil para mim. Porque não necessariamente a que é melhor para mim vai ser melhor para você e vice-versa, entendeu? Então, espero que eu tenha ajudado vocês nesse vídeo. Sejam pacientes, consiga perguntar o máximo de coisas para a família, não fiquem nervosas e coloquem alguns papéis de palavras-chave, de perguntas na tela do seu computador. Isso me ajudou muito a não esquecer de nada que eu tinha que perguntar para minha host family. E para mim isso me ajudou muito, isso foi um sucesso, tá? Não tenho que me arrepender da minha família na Holanda, minha host family foi só sucesso. Amei ser au pair deles. Então é isso, gente. Quem gostou, dá um like. Quem gostou, se inscreva no canal. Por favor, me ajude a aumentar os inscritos do meu canal. Quem tiver dúvida, é só